Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, muito obrigado pela sua ilustre presença, brilhantando ainda mais o nosso estúdio aqui, lhe vendo olho no olho, bom dia. Bom dia, Breno, que bom estar com você. Bom dia, Luiz, bom dia a toda a equipe, bom dia os nossos amigos que nos seguem pelo YouTube e pela rádio. Maravilha. Pois bem, Manuel, recentemente o prefeito de Manaus fez essa declaração aí dizendo que esse ano pode ter reajuste. Ainda não disse o valor, não disse quando, a data certa, mas como é que a gente pode analisar essa questão? Hoje, grande parte é subsidiado, a prefeitura paga para a gente ter a tarifa aí em R$ 4,50, né? Mas como é que a gente faz essa análise do sistema como um todo? A população, pelo menos nessa declaração, já não aceitou muito bem tudo isso. E, é claro, reclamou bastante. Breno, não só a população de Manaus, como também de 7 outras capitais do Brasil, né? Que os prefeitos anunciaram exatamente a necessidade desse realinhamento da remuneração dos operadores do sistema de transporte, né? Seja esse realinhamento repassando através de um subsídio ou aumentando o valor final para o usuário, né? Mas eu queria me pegar exatamente nisso, porque Manaus é Manaus, nós estamos, apesar de estarmos numa ilha, nós sempre vamos de acordo com a onda que se dá, né, em todos os níveis municipais. Mas algumas coisas nos chamaram a atenção e eu acho muito importante frisar, Breno. O prefeito anunciou claramente de que existe uma necessidade, reconheceu exatamente no G1, na TV Amazonas, enfim, em toda a imprensa, que existem 2 problemas que ele quer enfrentar de frente: a segurança e a mobilidade. Isso foi claro. Na mobilidade, ele colocou com uma preocupação muito forte. Ele disse, olha, a prefeitura não suporta mais pagar 520 milhões de reais em subsídios como ela pagou no ano de 2024. Ou seja, numa média superior a 40 milhões de reais. E ele foi muito mais além. Ele disse, olha, esses 520 milhões que nós pagamos no ano de 2024, nós evitamos greve no sistema, nós garantimos parte da renovação da frota. Mas é muito pouco naquilo que nós queremos para a cidade. Esse eu achei o ponto positivo. O prefeito está vendo de que o subsídio é uma questão importante para o equilíbrio financeiro, mas ele precisa cobrar mais, ele precisa entregar mais à população de que simplesmente evitar a greve. É importante estar conciliado com os motoristas, a renovação de frota. Mas o que ele falou? Eu quero agilizar o tempo de espera da população, eu quero diminuir o tempo de viagem, eu quero fazer investimentos para que eu possa implantar uma faixa exclusiva na Constantino Neri, começando no Largo da Matriz, indo até a Barreira. Eu quero melhorar o desempenho operacional, eu quero melhorar as condições de trafegabilidade da cidade, eu quero priorizar isso. Opa, acendeu uma luz. E para isso o prefeito continuou. Eu quero fazer, por exemplo, uma auditoria no que eu estou pagando de subsídio. Opa, mais um ponto positivo que eu quero aqui acreditar ao prefeito. Exatamente por quê, Breno? Porque o prefeito, além de estar querendo entregar mais um produto ou mais produtos à população por conta de um realinhamento de remuneração ao setor de transporte, né, que é importante para a cidade e que é o segundo problema que ele coloca como fundamental, que ele tem que resolver, ele diz o seguinte, eu preciso rever. Quando ele precisa rever, cai naquilo, Breno, que a CBN tem falado o tempo todo. Prefeito, olhe só, é necessário que se faça racionalização do custo operacional. É necessário que se faça um planejamento adequado para que o sistema possa ser mais econômico,
possa ser mais eficiente, possa ser muito mais utilizável. O prefeito foi mais além, Breno. Eu preciso retomar aquele passageiro pagante do sistema. Para quê? Quando eu aumento esse passageiro pagante, eu vou diminuir o repasse da prefeitura às empresas, eu vou diminuir o custo operacional. Porque o passageiro pagante, ele é diretamente proporcional a se baixar o preço final da tarifa. E ele fala, trabalhadores, meus companheiros trabalhadores, a questão do seu subsídio, do seu dissídio coletivo que vem em março, nós vamos discutir abertamente, claramente, e eu quero reduzir de 10% a 20% o que hoje eu estou pagando para as empresas de transporte. Ponto. Esse é um ponto. Ele toca efetivamente, Breno, numa questão que eu acho fundamental. O transporte público, ele não precisa somente, ele não é necessário somente se renovar a frota ou se evitar greve. O transporte coletivo precisa, sim, efetivamente melhorar a sua qualidade. E quando nós falamos em qualidade, é exatamente isso, fazer com que as pessoas possam voltar a utilizar o transporte urbano, possam ter uma possibilidade de deixar a sua moto em casa, deixar o seu carro em casa, para esporadicamente ele utilizar. Eu coloco acima como exemplo, Breno, não querendo me alongar, o prefeito de Curitiba, a cidade que mais tem o ajuste no sistema de transporte público de passageiro. Lá, a qualidade do sistema é única no Brasil. É exemplo para a América Latina, é exemplo para o mundo. O prefeito, que já era vice-prefeito de duas últimas administrações, pupilo do Jaime Lerner, pupilo do Greca, o primeiro ato que ele fez agora, que vai entrar em vigor nesse domingo, sábado e domingo. Ele disse, a população precisa, no final de semana, ter mais liberdade de caminhar, de andar no transporte coletivo. Por isso, eu estou decretando que, nesse final de semana, a partir desse final de semana, toda a população vai abater em 50% o preço da tarifa no sábado e no domingo, para que ela possa ir no comércio, no lazer, levar sua família para se divertir, para andar no sistema de transporte. Ou seja, o transporte público ele precisa ser incentivado, ele precisa ser ressalvado para evitarmos aquilo que nós, no ano passado, fomos campeões de audiência no ranking de mortes no trânsito. Nós matamos mais de 307 pessoas no ano de 2024. Nós, Breno, no ano passado, a nossa frota, nós ganhamos 55 mil novos veículos em Manaus. Desses 55 mil novos veículos, 92% é o automóvel particular, são as motocicletas. E apenas nós entramos um pouquinho, em torno de 3%, aumentamos o número de ônibus novos entrando no sistema em 2024. Significa, Breno, que ainda 56% da população espera efetivamente para 2025, e está lá, você colocou hoje no início do programa, dizendo o seguinte, a CBN vai monitorar as promessas do prefeito Davi. Ele fez 17 promessas, alguns investimentos, 5 investimentos. Desses 5 investimentos, 4 são no sistema viário, especificamente que está lá no G1. As pessoas podem consultar. São 4 investimentos no sistema viário, obras importantes, fundamentais, para que a segurança viária seja efetivamente melhorada, seja diminuído o número de acidentes. Ou seja, tudo está ligado, Breno, a melhoria do transporte, o aumento da tarifa, o subsídio e a qualidade do sistema. Porque, Breno, a população, ela reclama, tem o fator econômico. O fator econômico é fundamental, principalmente em Manaus, onde quem utiliza ônibus, ela compromete mensalmente ainda mais de 25% da sua renda mensal. Ela compromete sim, não é? Mesmo a prefeitura injetando quase 50% do preço da tarifa. Efetivamente, ela poderia estar pagando muito mais. O que se questiona é que esse valor ele não é compatível com o grau de confiabilidade,
com um grau de segurança, com um grau de conforto, com um grau de estímulo que a população espera de um sistema de transporte para ele pegar o seu filho, pegar sua esposa, pegar sua família. No final de semana, ele ir para uma área de lazer, ele ir para o comércio. Que no dia a dia o trabalhador possa efetivamente não utilizar o transporte alternativo ou o aplicativo de motocicleta para se deslocar para o seu trabalho. Porque ele precisa confiar nesse sistema, ele se sentir à vontade, ele se sentir efetivamente seguro e confiável. Agora, Manuel, é interessante você falar a respeito dessa questão da confiança da população. E aí, é claro, a gente praticamente, claro, que se coloca nisso. Para eu deixar de utilizar o transporte individual, para eu ir com Maria Alice, Maria Eduarda e a Renata, a gente pegar um transporte coletivo, eu tenho que ter uma parada de qualidade, né? Pelo menos para me abrigar do sol, da chuva, com que eu possa ir com segurança, tanto para esperar o ônibus, quanto para pegar dentro do ônibus também, né? E não quero passar calor, não quero ficar espremido. As ruas, tem a questão dos buracos, as irregularidades que a gente tem. Às vezes, por exemplo, você falou a questão da Constantino, né? Quando tinha a faixa pintada mais evidente, às vezes era possível ver as 3 faixas ocupadas por ônibus. Então, a gente percebe que há uma série de questões, uma série de problemas a serem enfrentados, que primeiro que vai demorar para resolver, segundo que vai precisar de muito investimento. Além desses 520 milhões repassados às empresas, vai ter que ser investido muito mais. Como é que você enxerga essa situação? Começa a ser enfrentada ou ainda está parada, está longe? Pode levar, se iniciar agora, leva quanto tempo até a gente ter esse transporte de qualidade que hoje parece utópico, mas a gente tem essa possibilidade? Você falou, você citou inclusive o exemplo que vem lá do Sul. É possível, porque assim, cada região tem a sua particularidade, mas é possível a gente ter esse sistema em pleno funcionamento aqui em Manaus? É possível sim, tudo é possível. Breno, eu já comecei o nosso diálogo dizendo o seguinte: o prefeito está sinalizando que a mobilidade precisa ser mudada. O prefeito colocou isso para tomar conta da mobilidade agora. Isso é o primeiro ato do prefeito. Eu vejo isso um simbolismo fundamental. A pessoa que ele mais confia na prefeitura, que é o vice-prefeito, que é o secretário de infraestrutura, uma pessoa que é companheiro dele de muitas lutas e tudo. Ele vai ser a pessoa que está comandando a política de transporte e trânsito a partir de agora. Significa que eu quero mudar essa política. Essa política não atendeu a população. Essa política não respondeu o meu anseio como prefeito. Essa política não respondeu aquilo que a cidade prefere. Eu investi 520 milhões, mais a manutenção do sistema viário, mais o sistema de sinalização, mais todo o custo de sinalização. O prefeito começou a sinalizar. Eu estou tendo coragem, por exemplo, de implantar os redutores de velocidade, que já é um sucesso, tá? Ou seja, no acompanhamento, numa maneira de se inibir o acidente, se inibir a vítima fatal. Está prometendo que vai ampliar para Ponta Negra, para Constantino Neri. Ele quer ampliar para as interseções para evitar o fura-sinal, aquele comportamento inadequado, chocante que efetivamente sempre vai nos indignar, que é o comportamento não adequado e inseguro no trânsito. Efetivamente, esses pontos é uma sinalização. Segundo ponto, eu estou querendo diminuir esse meu custo, eu quero melhorar a qualidade do serviço e quero investir nesse sistema. Ele começou a enumerar exatamente o seguinte: eu pretendo, quer colocar como principal ponto. Ele falou na faixa exclusiva do ônibus, aquilo que eu falei no bloco anterior. Ele quer fazer uma obra ali em frente ao lar, a Arena da Amazônia, perto do Vasco Vasques, exatamente para tornar aquela interseção ali
não semaforizada, ser uma passagem direta, para que a Constantino Neri, Torquato Tapajós, indo até a Barreira, seja um grande corredor de ônibus, saindo do centro e indo em direção ao norte, que é o crescimento da cidade. Ora, agora, Breno, você está colocando uma coisa muito importante. Vai ser importante os atos, as ações, não aquilo que eu vou colocar no papel e vou dizer que eu preciso mudar. São atos. Acho que o prefeito começou com atos. Quando ele fala nisso, quando ele fala numa coisa, eu preciso fazer uma auditoria do que eu estou pagando no pagamento do subsídio. Eu quero ver como é que está a bilhetagem eletrônica do sistema. O prefeito foi muito claro nisso, né? No G1 ele deu uma entrevista dele maravilhosa, franca, aberta. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso abrir exatamente esse aspecto, porque eu quero investir mais, eu quero investir de uma maneira tal, eu quero tornar a segurança e a mobilidade como principal ponta de lança da administração municipal. Significa que necessita efetivamente ações, prioridade de investimentos, projetos específicos do sistema viário. Não estamos falando, Breno, em tornar a cidade de Manaus só de faixa exclusiva, não. É prioridade a circulação para o motociclista, para o automóvel. Nós não podemos negar que exatamente a frota que circula em Manaus é de automóvel particular. Nós temos que agilizar os gargalos, nós temos que diminuir a insegurança viária, nós temos que dar prioridade ao transporte de carga, nós temos que dar prioridade ao motociclista, nós temos que melhorar a segurança viária do motociclista, nós temos que sinalizar na zona mais desfavorecida da cidade, que são nos bairros periféricos, colocar sinalização semafórica, sinalização horizontal, fazer promoção de educação de trânsito, orientação. Nós temos que fazer investimento ao pedestre. Você colocou muito bem, o mobiliário urbano. É necessário que se dê conforto ao usuário, que ele tenha paradas dignas, que as pessoas tenham acessibilidade à pessoa de baixa mobilidade, ao idoso, ao cadeirante. Nós precisamos calçadas para as pessoas caminharem na cidade. Nós precisamos com mais segurança, com mais iluminação, faixa de pedestres iluminadas. Nós precisamos de áreas de lazer mais para as pessoas. Nós precisamos, no centro, priorizar as pessoas. Nós não precisamos priorizar a um sistema. Nós temos que dar prioridade às pessoas. E isso tudo são ações de, efetivamente, investindo no transporte público, fazendo investimentos prioritário, fazendo uma política de governo exatamente voltada para isso, para a melhoria da mobilidade. Porque, você veja, Breno, a CBN, de todas as ações que efetivamente ela colocou o ano passado, a mobilidade foi um dos pontos que ela mais discutiu, mais colocou para a sociedade e mais foi a porta-voz daquilo que mais incomodava a sociedade. E exatamente, Breno, aumento de tarifa não resolve o problema do empresário. O prefeito está colocando de que essa não é uma preocupação. A preocupação é melhorar o sistema, é diminuir custos, é ver o que estava pagando, se pagou a mais, é ver o que esse sistema precisa ser investido, precisa ser controlado, precisa sim, Breno, precisa sim. 1.000 ônibus não são suficientes para rodar na cidade de Manaus no ano de 2025. Tá? Hoje são 1.150 ônibus. Em 2019, nós rodávamos com 1.450 ônibus. Ou seja, nós precisamos aumentar a frota, aumentar a qualidade dessa frota, oferecer mais lugares oferecidos. Nós precisamos melhorar a performance do sistema. Não dá mais para enganar. Não dá mais para fazer de conta. Não dá mais para fazer uma cortina de fumaça. Isso eu estou vendo como positivo e eu estou acreditando que, efetivamente, isso é uma mudança de chave, é uma mudança de direção. Né? Porque quando eu mudo a equipe, quando eu dou prioridade à equipe, quando eu dou um outro direcionamento e digo, olha, a prioridade é essa, eu estou sinalizando, eu estou agindo exatamente para tornar esse setor não um setor apenas de reclamação. Não que a mobilidade seja uma coisa de pobre.
seja uma discussão de quem mora na periferia, de quem mora isolado na periferia de Manaus, mas uma discussão de qualidade de vida para as pessoas que moram nessa cidade, que tem necessidade de ter segurança viária, ter acessibilidade, ter caminhabilidade, ter fluidez no trânsito, segurança e confiança. Perfeito. Manuel Paiva, muito obrigado pela participação.